terça-feira, dia do seu direito, a gente está recebendo aqui, ele estava de férias, hoje ele está trabalhando. Juiz Federal do Trabalho, doutor Marcelo Garcia Nunes, com muito carinho aqui no programa, tirando as nossas dúvidas sobre esse monte de demissão que está acontecendo em todo o país. Demissão para autônomo, para doméstico, acordos coletivos não cumpridos, está cheio de pergunta, pode ligar se tiver medinho, se tiver alguma vergonha, não precisa se identificar. Luquinha está com pergunta do WhatsApp, né, Luquinha? Tô sim, essa querida não quer ser identificada. Olha só, seu juiz, ela disse que foi demitida, não entregaram a carteira dela até agora. O advogado já entrou no processo há 4 meses e solicitou a carteira. Ela quer saber quanto tempo normalmente a empresa tem que devolver a carteira e se é normal demorar tanto assim ou não. Não, não é normal. A carteira de trabalho, ela tem que ser entregue tão logo haja a demissão, a rescisão do contrato. Eu sempre aconselho, eu sempre recomendo que peguem recibo da entrega. É uma prática que não existe, mas depois fica muito difícil provar na justiça com quem estava aquele documento. Né? Quando você tem um recibo, né, que entregou, né, o não retorno, você tem uma prova de que efetivamente o documento estava com essa pessoa. Quando isso não ocorre, é muito difícil mesmo comprovar na justiça que o documento estava com o empregador e que não foi restituído devidamente. Doutor, querida, é assim, ó, situação complicada dela, viu? Não sei se tem como a gente ajudá-la. Ela disse que trabalhou mais ou menos 1 ano e meio aí no hospital, machucou a coluna, ficou afastada e quando voltou, foi demitida. Não processou a empresa e já passou o prazo. Ela disse que passou porque foi em 2006 que isso aconteceu. Só que desde então a coluna dela só vem piorando. Ela quer saber se ela tem algum direito ou não. Seu juiz, tem ou não tem? Aí a gente vai trabalhar com a coisa da prescrição trabalhista. Né? A prescrição trabalhista, você tem 2 anos após a extinção do contrato para entrar com a ação. E isso retroage a 5 anos, aos últimos 5 anos da data em que entrou com a ação. Entendi. Então, se eu fui mandado embora hoje, eu tenho de hoje a mais 2 anos para entrar com a ação. Se eu perco esse prazo, é algo que a gente chama de prescrição total. Tá? Se eu entro dentro do prazo, dessa data que eu entrei na justiça, eu busco os direitos dos últimos 5 anos. No caso de acidente de trabalho, que me parece que é a situação aqui, ela pode entrar numa discussão jurídica, porque pode ser uma condição que a gente analisa de a lesão ainda não ter chegado ao ponto máximo dela. Sabe, não ter se concretizado ao máximo. É como se você começa com uma lesão no dedo e, em decorrência dessa lesão, isso passa para o braço, ou seja, ela ainda não teve toda a extensão do dano. Quando há esse tipo de situação, discute-se o momento da prescrição, já que ela não sabia... Às vezes não quis, por um machucado pequeno, entrar com uma ação naquela época. Mas hoje o dano causado é tão grande, não é, que ela pretende postular. Se for essa situação, ela pode procurar um advogado, que existem teses jurídicas que possibilitam, pelo menos, discutir a prescrição e ela ter acesso à justiça. Não custa correr atrás do seu direito, né, minha querida? Aliás, por falar em querida, Luquinha, tem uma querida na linha, viu? Pois é, ela quer falar o nome, é a Neide, aqui de São José dos Campos. Boa tarde, Neide. Boa tarde, Luquinha. Boa tarde, Solange. Amo vocês de paixão. Obrigada, linda. Qual que é a sua dúvida, Neide? Então, a minha dúvida é o seguinte. O meu marido, ele trabalhou para uma firma aqui em São José 3 anos e 8 meses, né? 8 meses sem registro em carteira. Quando chegou o dia 30 de novembro, o patrão dele simplesmente chegou lá, bateu um papo assim, não falou que ele estava despedido nem nada, só falou que a partir do dia 1º ele poderia ficar em casa, que ele ia resolver. Esse homem desapareceu, não pagou o pagamento do mês, não pagou o 13º, não pagou férias, não pagou nada até agora. A gente está numa situação super difícil e não encontramos esse senhor. Meu marido prestava serviço para um hotel aqui de São José. Tá, lindona, não desliga. A nossa produtora, a Gabriela, vai pegar o seu telefone, que a gente vai passar isso para Você Quer a Justiça também, porque eu faço questão de mostrar o local onde esse cidadão aí trabalhava e que ele sumiu, né? Mas assim, sumiu, evaporou. Temos 2 situações aqui. Uma primeira tem de ajuizar uma ação contra esse empregador.
Não é? Quando a gente não localiza ele, quando não sabe onde ele está, tem uma figura jurídica que é o edital. A gente faz a citação por edital. O termo jurídico aí é encontra-se em local incerto e não sabido. Não sabe, desapareceu, escafedeu-se. Você não sabe onde está o empregador, isso não impede que você entre com a ação. Bloqueia as coisas, os bens dele? Se a gente efetivamente encontrar patrimônio, porque normalmente esse camarada que ele some com o patrimônio também. E aí a gente tem o segundo passo, que possivelmente na citação por edital ele não vai comparecer. É uma presunção de que ele vai ter ciência, ele não comparece, decreta-se a revelia dele. Numa situação como essa, teria-se provavelmente uma condenação em muitos desses direitos que ela diz que não foram pagos. Condena-se. E para executar, e para receber o dinheiro, são outros 500. Aí é encontrar o patrimônio. Que nós temos hoje aqui em São José dos Campos, né, um núcleo de execução especializado com instrumentos muito avançados de busca, né, de patrimônio para esses que buscam ocultar seu patrimônio, né, e que a gente tem tido muito êxito em localizar o patrimônio de muitos desses, que aí entra esse trabalho da justiça de tentar encontrar. Então, a orientação é que ela entre com o processo. Com certeza. Entra sim, viu, Lindona? Entra sim. E hoje não é dia só do seu direito, não. É dia de justiça, né, Luquinha? Pois é, a gente vai ver o caso aí da consumidora que levou o carro para refinanciar e, segundo ela, teve vários problemas. Dá uma olhada. Boa tarde, Solange, boa tarde, Lucas, e boa tarde especial a você, nosso amigo, que sempre nos acompanha na tela da Band. Hoje nós iremos rever e continuar o caso da Juliette. A Juliette comprou um carro numa concessionária aqui de São José dos Campos. Houve um desencontro entre a Juliette e a concessionária, isso nós veremos hoje. Então, eu fiz esse refinanciamento, né? Refinanciei 8 mil do meu carro. Não chegava boleto, não chegou o contrato do banco, não chegou nada até mim. Já até venceu o IPVA, não tenho acesso ao IPVA. Trocaram a tarjeta do meu carro, procurei eles, não tenho nenhuma informação. Eles querem me fazer acreditar em uma coisa, mas nada concreto. Conforme os documentos que nós podemos verificar e pudemos acompanhar hoje aqui, o que aconteceu realmente foi um desencontro entre a Juliette e essa concessionária. As duas partes assentaram, compuseram um acordo e esse é o objetivo do Você Quer Justiça. E esse caso é mais um caso resolvido. Se você também quer justiça, envie o seu e-mail para cristiano@bandvale.com.br. A gente agradece muito aí a concessionária, que foi de pronto, mostrou todos os documentos e está tudo resolvido, viu, Luquinha? Quem não deve não teme, né, Solange? Bom, o motorista foi preso e tinha que ser preso mesmo, gente, após ser flagrado dormindo dentro do carro ligado em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ele literalmente caiu no sono com o pé no acelerador. Olha o perigo. Guardas municipais tentaram acordar o rapaz, mas como não houve jeito, eles quebraram um dos vidros aí do carro e nem assim ele acordou, viu, Solange? Ele continuou dormindo. O próprio guarda desligou o carro, como a gente acabou de ver, entrou e encontrou um copo aí cheio de bebida no carro do rapaz. Um absurdo. Gente, sabe? A gente dá risada pela situação ridícula, mas é um absurdo que ele poderia ter matado alguém, né, Solange? Com certeza. E aí, vem a lei? Tem lei. Lei que pune, mas não é lei que prende, né, Luquinha? Ele podia acordar lá na cadeia só, né, Solange? Podia, pensou que lindo? Ia ser lindo, né? Eu acordei, ia ser ótimo, né? Bom, no próximo bloco tem um bicho preguiça tentando atravessar uma rodovia. Não sai daí. E olha só, Solange, tem um pedido especial pra você. Pra mim? Olha só. Oi, Solange, tudo bom? Meu nome é Thiago. Você não me conhece e eu também não te conheço, mas sabe que meu pai te conhecia? E meu pai me levava pra praia, até a praia das cabras. E você já me pegou no colo dentro das cabras. Não sei se você frequentava o Colonial Dive ou o Hotel Colonial. E eu queria a oportunidade de um dia de você pegar minha filha no colo. Você já me pegou, e eu queria que você pegasse minha filha no colo. Tudo bem? Beijo. Tchau.